Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Funciona assim, quer ver, ó? A pessoa perdoa, mas não anda junto. Funciona assim. A pessoa diz, ó, eu te perdoo, mas não quero você do meu lado. Eu te perdoo, mas não quero andar com você mais. Tem gente que diz assim, mas peraí, isso é perdão? Perdão é isso? Outros dizem, mas perdão me obriga a ter que andar com a pessoa? É o que diz a nossa ouvinte aqui, eu tenho um lema de vida, eu sou madura pra perdoar, mas eu não sou boba pra deixar acontecer de novo, não. Sabe por quê? Porque tem muita gente que gosta de fazer o de bobo, que tem. A pessoa faz uma vez, depois ela faz duas, depois ela faz três, depois ela faz quatro, depois ela faz cinco e ela começa a pisar no outro. Vai dizer que você não conhece pessoa assim? Tem gente desse jeito, como diz a turma. A nossa ouvinte, ela diz o seguinte, olha, eu oro pelo bem da pessoa, eu peço que Deus a abençoe, mas andar com ela, isso tá fora de cogitação. O problema é que algumas pessoas da igreja vêm pra cima de mim com o papo de que eu não sou espiritual por não querer andar mais junto. Mas vem cá, me diz uma coisa. Diz uma coisa aqui com toda sinceridade. Eu sou obrigada a andar com alguém que já me humilhou e traiu a minha confiança só pra agradar os outros? Hein? Eu sou menos espiritual porque decidi não andar junto, embora eu tenha perdoado? Voltar a caminhar com quem nos feriu não é uma exposição ao risco novamente de ser humilhada? Calça sandália da ouvinte agora. Calça sandália da ouvinte. Imagine-se na situação dela. Imagine lá. Você vai ter que andar com uma pessoa que te humilhou, que fez isso, que aquilo. Ou o evangelho é exatamente isso. Ou o evangelho é a transformação. É você enxergar a situação num ponto de vista completamente novo e diferente. O que você acha? Você acha que tá difícil? Tá complicado? Se depender da nossa humanidade, nós vamos querer distância, mantenha a distância. Ou até em alguns casos, ainda com o evangelho, é melhor manter distância. Ou com o evangelho, o negócio não tem distância. Perdoou? Vem pra juntinho que eu quero andar contigo. Até onde se deve ir por um relacionamento? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. E é agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 6 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, conosco hoje no nosso Debate 93. Eu começo ouvindo o senhor, pastor. O senhor está com a frase: oro pelo bem da pessoa, peço que Deus a abençoe, mas andar com ela está fora de cogitação. Quero só lembrar o lema dela: sou madura para perdoar, mas não boba para deixar acontecer de novo. Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes da 93. Bom dia, amigos da mesa. É interessante, JR, que nós muitas vezes entendemos que amor é estar sempre ao lado de alguém. Mas amar uma pessoa significa ter atitudes de doação para com essa pessoa.
fazer coisas por ela, mas não necessariamente estar ao lado dela, nem talvez sequer gostar da pessoa. Você pode amar sem gostar de alguém, porque o amor não se reduz a um sentimento. E a gente tem um exemplo bíblico muito interessante, que é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi levado para a igreja, assessorado, ajudado nos primeiros passos por Barnabé. Mas houve um momento na trajetória deles que eles se desentenderam e foi cada um para o lado. Eles entenderam que era hora de andar separado naquele momento. Então eu entendo que você pode gostar de alguém, você pode amar alguém, você pode perdoar alguém, mas num determinado momento ou uma conjuntura, você não precisa necessariamente estar ao lado da pessoa. Pastora Mônica Areia, da Igreja Convenção Nacional de Pastores, bom dia, bem-vinda. Que pensa a nossa menina da mesa de hoje? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores, bom dia a todos. Bom, o que eu penso a esse respeito poderão conviver dois juntos se não estiverem de acordo? É meio complicado, mas a gente tem que analisar que a pessoa que sofreu a humilhação, ela está se sentindo magoada, está se sentindo triste, porque ela é vítima. Independente do que a outra pessoa tem feito, a gente tem que analisar que normalmente o que magoa a gente vem de um amigo, vem de alguém que a gente menos espera que acontece. Então tem que ser analisado caso a caso. E no caso dela aqui, por mais que ela tenha dito, sou madura para perdoar, mas que maturidade é essa? Aonde está essa maturidade? Maturidade como pessoa ou maturidade espiritual? Maturidade que ela quer vivenciar ou maturidade que ela quer demonstrar que vivencia? São coisas que a gente tem que levar em conta. Pastor Cláudio Gama, Assembleia de Deus de São Gonçalo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Nós estamos colocando aqui no quadro, aqui no nosso estúdio, só para a gente ler e só para a gente poder entender um pouco esse lema que a nossa ouvinte nos encaminhou: sou madura para perdoar, mas não boba para deixar acontecer de novo. Só para a gente refletir ainda mais dentro desse aspecto. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todo o povo de Deus, bom dia, companheiros, uma honra estar aqui. Ela tem o exercício da sua maturidade cristã na liberação do perdão, mas todo o ser humano, ele tem o direito de fazer o processo seletivo da sua amizade e dos seus relacionamentos. E a questão de relacionamento não é questão de espiritualidade, é questão de caráter. E você tem e deve fazer um processo de higienização do rol das suas amizades, dos seus relacionamentos, porque são as pessoas que convivem com você que vão definir o seu futuro. E você estando com pessoas que não condiz com os princípios do teu caráter e que elas são instrumentos para lhe magoar, para lhe ferir e não querem mudança, continuam no mesmo procedimento, essas pessoas têm que ser higienizadas da história da sua vida, e isso independe de fé, independe de espiritualidade, independe de igreja. Isso chama-se caráter. Pastor Jairo Monteiro, do Centro Evangelístico Icaraí. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos nossos queridos que estão aqui à mesa, e que Deus neste dia que Ele preparou para nós seja louvado através de tudo aquilo que nós vamos falar e as pessoas irão ouvir. Vamos para frente. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, nós temos que deixar claro, como os debatedores estão deixando claro aqui, a amizade, convívio eclesiástico, convívio dentro da igreja, né? E a amizade é uma coisa que a gente precisa separar do convívio da igreja. A Bíblia nos obriga a ter paz com todos. A Bíblia não nos obriga a ser amigos de todos. A Bíblia nos dá o direito, como disse o pastor Cláudio, para a gente separar quem será
o nosso amigo. Então, uma coisa é ter paz. Claro que tem relacionamento de irmãos, aí não tem como a gente se separar, porque todas as igrejas nós teremos todos esses tipos de problemas. Então não dá para sair de uma igreja por causa de outro, ou pedir para um sair da igreja por causa de outro. A questão aqui é amizade. Amizade, sim. Amizade, se a pessoa está realmente ferindo, magoando, humilhando, distratando, tem que se separar. Neste caso aqui em que nós estamos discutindo, e é bom que a gente amplie sempre, porque isso ajuda a ajudar os nossos ouvintes, essa expressão. Ela diz o seguinte: eu oro pelo bem da pessoa, faço uma coisa boa, né? Peço que Deus a abençoe, mas andar com ela está fora de cogitação. Vejam que isso é precedido pelo lema. Por isso eu botei o lema ali no quadro. O lema define as atitudes de alguém. É até raro achar alguém que tem um lema, um lema, né? A gente tem vários lemas, né? Eu sou assim, mas até um lema. Comigo é o seguinte: olha, eu perdoo, mas eu não sou boba. Se fizer comigo, não anda comigo outra vez. Eu não sei se é nesse tom de voz aqui, mas parece uma pessoa que tem energia para dizer assim: eu não quero mais andar com esta pessoa. Pelo que eu entendi, os companheiros aqui disseram: olha, se a pessoa te faz mal, te magoa, você não é obrigado a andar com ela o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, você tem um milagre da reconciliação, que vai além de um lema. Porque se você parte do pressuposto do lema, você perdoa, mas não anda junto. Então já está resolvido. Se você fizer alguma coisa, eu te perdoo, mas não ando junto. O não ando junto é mais forte do que eu te perdoo, porque já faz parte da vida. Agora, se for eu te perdoo e vamos ver o que vai acontecer, já abre uma brecha para uma reconciliação. Se não há brecha para reconciliação, só existe uma decisão: o afastamento. Então é nesse ponto aí que a gente deve ilustrar para poder ampliar, para dizer o seguinte: sempre é, neste caso, afastamento, ou é possível ter uma reconciliação? Então, JR, relacionamento é uma dinâmica e obviamente envolve pelo menos duas pessoas, né? Então, as atitudes de ambas as pessoas irão produzir as condições para um afastamento ou para uma reconciliação. Eu acho que a questão aí nada deve ser definitivo, nada deve ser categórico a ponto de dizer nunca mais estarei ao lado desta pessoa. Eu tenho que estar aberto para que no futuro, havendo arrependimento, havendo mudanças, e aí nós faríamos um paralelo, claro que mal comparando, mas um paralelo da relação de Deus para conosco. Deus, ele está sempre na expectativa de que nós nos voltemos para ele. Deus está sempre esperando que nós nos arrependamos. Mas é possível que haja alguém de coração tão duro, de coração tão magoado, ou sei lá, ferido pela história da vida, que nunca queira o perdão de Deus ou voltar-se para Deus. E nós entendemos que essa pessoa que nunca se arrepende, ela permanecerá na eternidade longe de Deus, separado de Deus. Então, nessa dinâmica do relacionamento, as atitudes de ambos é que vão determinar se será para sempre a separação ou se haverá a possibilidade da reconciliação. E outra coisa, se Deus pensar também como essa ouvinte, nós estamos perdidos, na verdade. Porque eu acredito que não tenha ninguém melhor que saiba perdoar do que o Senhor. Agora, se ele nos cortar na primeira, aí nós estamos fritos. Então eu acredito que a gente tem que ser flexível, sim, né? Claro que tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Se formos falar de limites, aí tudo bem, né? Pessoa pronta, e você chega a uma conclusão que não dá para andar mais com ela. Mas na primeira que ela fizer com você já toma essa posição, não anda mais comigo, aí já fica difícil. Se isso for um lema sem discussão, não é um lema saudável. Até porque em pouco tempo ela estará sozinha de tudo, né? Entendi. Concorda, pastora? Desculpa, e ela perde também a oportunidade de produzir fruto do Espírito. Porque se toda vez que acontecer alguma coisa, a pessoa ficar, desculpa de repente do termo, mas zangadinha porque alguém fez alguma coisa contra ela, e o ser humano é complexo por si só, independente de estar dentro da igreja ou não, independente do caráter que ele levanta como bandeira, mas
nós já temos os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos problemas. E aí, de repente, por algum motivo, a pessoa teve deslize, pediu perdão, a outra perdoou. É uma oportunidade de eu produzir amor, paciência, benignidade. É uma oportunidade. Se eu não vivenciar essa oportunidade, eu sempre vou estar me esquivando de produzir fruto. Porque é fácil eu chegar e dizer assim: JR, você pisou na bola comigo, eu não quero mais assunto com você e vai embora. Pronto, acabou. Como que eu vou produzir fruto? Vai ficar meio difícil. Quando você exclui, né, a possibilidade deste relacionamento, você exclui o milagre da reconciliação, que é o milagre. Não tem transformação, não tem misericórdia. Me dê uma parte: relacionamento é uma via de mão dupla. Relacionamento é uma aliança entre ambas as partes. A ouvinte aqui, ela é a vítima. Ela é a vítima. Então, e ela está sendo criticada, ela está sendo questionada, ela está sendo alvo de comentários por causa de uma atitude. Reflete que nessa expressão verbal dela, que esses atos já são repetidos. E um relacionamento tem que ser fundamentado em dualismo, em verdade, em transparência. E a reconciliação só é possível quando a pessoa decide mudança, transformação, arrependimento. Não podemos confundir expressão verbal, eu vou mudar, com comportamento. Tem que mostrar isso por obras, por atos, por as atitudes. Porque você conviver com uma pessoa que só está te alfinetando, só te derramando lágrima, tudo só te frustrando, isto independe. Botar o assunto de Deus, Deus perdoa, mas não confunda perdão divino com relacionamento divino. Uma coisa é Deus perdoar, outra coisa é Deus se relacionar. E prova bíblica disto, por exemplo, já começando na eternidade, quando o primeiro o querubim ungido tentou ferir o divino, Deus afastou, acabou o relacionamento. Não tenho mais aliança contigo. Quando o primeiro casal feriu o Todo-Poderoso no Jardim do Éden, Deus colocou para fora do Jardim do Éden. Quando Israel foi adorar o bezerro de ouro, que Moisés estava recebendo a lei, Deus mandou descer e disse: é teu povo. E Deus disse para Moisés: eu não vou mais andar contigo, não vou mais andar no meio desse povo, porque é de dura serviço. Se eu estiver no meio deles, eu vou exterminá-los. Vou enviar meu anjo, mas eu não vou. Aí Moisés que vai orar, pedir misericórdia. E outro detalhe: Judas conviveu com Jesus 3 anos e não mudou caráter. Não pense que uma pessoa convivendo com você tolerando, que você vai mudá-la se ela não quiser mudar. A mudança tem que começar nela e depois pelo poder do evangelho com o novo nascimento. Senão vai se repetir, vai ser sempre problema. Se a enfermidade não for tratada na raiz, vai ter sempre uma cicatriz, uma pele fina para abrir a ferida novamente. O problema é a gente não transformar essa posição da ouvinte numa regra, né? Cristalizar como uma coisa não transformar numa regra. Não. Por exemplo, qual ser humano num relacionamento que pode prometer que nunca vai falhar? Qual ser humano que num relacionamento que pode prometer que nunca vai errar com aquela pessoa que ele está se relacionando? A questão é, né? A gente entende sim, nós acabamos de falar, né? Uma pessoa acostumada a ferir, uma pessoa acostumada a errar, uma pessoa que não pensa 2 vezes para ferir uma pessoa, aí tudo bem, nós estamos falando que esse posicionamento dessa ouvinte não pode ser transformado numa regra. Nós estamos vivendo num contexto hoje também de relacionamento com Deus. Hoje, no tempo da graça, né? Eu sirvo a Deus há 29 anos. Quantas vezes eu falhei com Deus? Quantas vezes eu errei com o Senhor? E também erro nos meus relacionamentos. Agora, claro que tudo isso é avaliado. Nós estamos... essa pessoa que esta ouvinte está falando, tem que avaliar quem é essa pessoa, né? Não está explícito aqui
que ela errou várias vezes. Não está. Está dizendo que ela feriu essa pessoa, humilhou essa pessoa. Mas não está explícito que ela feriu várias vezes. Quando a pessoa assume um lema, ela assume o lema para todos. Então, a impressão que passa um lema, né? Que você define, olha, o lema da minha vida é este, ou tem isso como lema da minha vida, que não tem discussão. Independentemente das circunstâncias e de quem é a pessoa, assim é e assim será. Então a pessoa tem uma foice, né? E cortei relacionamento, acabou. Agora, isso é aplicado em todos os aspectos, quer dizer, a gente pensa nessa possibilidade de reconciliação que existe aí, porque é um milagre, um verdadeiro milagre, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem pessoas que não mudam. Então, tem pessoas que não mudam. Quando a pessoa não muda, quando ela não apresenta uma mudança, desde coisas simples, a pessoa te pede dinheiro e não paga. Aí passou o mês, ela falou assim, rapaz, e aquele dinheiro? Eu falei, olha, você me empresta outra vez aí que eu te pago agora em dobro. Aí a segunda vez você empresta e a pessoa não paga. A terceira vez ela te pede dinheiro emprestado para pagar as duas primeiras. Entendeu? Tu pede a quarta vez e você não recebe. Ou seja, existem pessoas que elas aparentemente elas não se acertam. E aí você vai convivendo assim, não estou dizendo, é isso que eu estou falando. A reconciliação é um milagre. O diferente é a reconciliação. Normal seria o afastamento, porque é muito difícil conviver com pessoas assim. Então, agora, esse lema, e eu acho que a gente está trabalhando muito até que ponto esse lema deve ser seguido como uma regra inflexível, né? Então, se esse lema tem um caráter de uma lei na vida da pessoa, ele se torna uma prisão para ela mesma. Agora, se esse lema tem um caráter de uma diretriz, de um princípio de vida, então eu não vou me deixar enganar o tempo todo, eu não vou me deixar ser usada pelas pessoas, manipulada. Isso é uma coisa. Então, se é uma diretriz, eu vou me cuidar, as pessoas que me ferem, eu vou ter um certo critério, eu não vou simplesmente, só porque sou cristã, só porque sou convertida, porque o poder de Deus está em mim, eu vou deixar que me explorem. Então, se é uma diretriz para a vida, pode ajudá-la a viver bem. Agora, se é uma lei e tem esse caráter de inflexibilidade, que não pode ser mudado, aquela radicalidade, então se torna um problema, acaba aprisionando a própria pessoa. Acaba criando até doenças psicossomáticas. Mas tem dois detalhes aí. Porque acaba aprisionando realmente a pessoa. Porque no início nós falamos, convívio de irmãos, amizade. Porque se for convívio de irmãos, Paulo usa esse termo, suportai-vos. Suportai-vos. Paulo usa esse termo. Mas aí aqui como um lema, ela não quer ver a palavra suporte, ela não quer suportar ninguém. Mas suportar é o apoio, né? Mas aí ela também não quer isso. Tem dois detalhes. Não quer apoiar ninguém. Tem dois detalhes. Tolerar, suportar é diferente de relacionar-se. E outro detalhe, ela diz que já liberou perdão. Então, saúde emocional ela expressa. Ela já fez a higienização, já colocou tudo para fora. Ela não tem possibilidade de traumas, de rancores, não. Agora, o que precisa ficar bem claro é que a Bíblia e Deus dá ao ser humano o direito da escolha, desde o cônjuge à sua amizade, a quem conviver. Isso é direito. O sábio Salomão diz isto: anda com os sábios e serás sábios, e o companheiro dos tolos será afligido. É um direito que dá. Jesus que é Jesus escolheu. Jesus escolheu pessoas para se relacionar. Ao invés dele colocar toda a multidão perto dele, ele escolheu primeiro 70. De 70 ele reduziu a 12. De 12 ele só reduziu a 3 para orar com ele. E dos 3, um só foi fiel a ele até o fim, que ficou ao pé da cruz contemplando a sua morte, que foi João. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi formar o colégio apostólico, escolheu para ele quem ele quis escolher. Quem ele quis. Ainda veio Judas. Mas Judas conviveu e não mudou. O ser humano tem o direito da escolha. Uma coisa é perdoar, uma coisa é tolerar, uma coisa é levar o sentimento fraternal. Outra coisa é você ficar bombardeando e a pessoa se aproveitando da sua inocência, da sua
fragilidade da sua paciência, você tem que se comportar. E o seu futuro, eu volto a dizer, seu sucesso, seu projeto de vida é construído com pessoas saudáveis. Entendi. Agora, se a pessoa for foice o tempo inteiro, né? Ela não tem relacionamento, com né? Ninguém. Ela escolher as pessoas também implica em excluir outras, né? Quando você escolhe, você exclui. Essa perspectiva, né? De quebra de relacionamento que muitas vezes a gente diz, fulano não quer se relacionar mais comigo, mas quem não quis foi o fulano. Quando fez A, B, C e D, justamente. Ele que não quis se relacionar mais. Muito bem, a partir disso, você olha e observa, tem jeito? Entendeu? Tem como resolver? Tem como restaurar? Olha, eu tenho a impressão que vocês estão de acordo comigo que sempre tem uma possibilidade, não quer dizer que vai acontecer. Existem casos em que a pessoa não quer, ou às vezes diz que quer, mas os atos dizem coisas completamente diferentes. É aquele engano que a gente tem. A palavra é uma coisa, mas a atitude é outra coisa. Aí que entra quando a nossa ouvinte nos conta o seguinte, olha, que as pessoas da igreja vão para cima dela, então é um caso conhecido, dizendo para ela que ela não é espiritual, porque ela não quer andar mais junto. Então, você imagina bem a cena, é alguém do grupo. Tá certo? Olha, alguém aqui do nosso grupo. É convívio sim, dentro de igreja. Você não é uma quer amizade particular. Não, sim, não, pra gente ampliar, a gente reduz, depois a gente amplia outra vez. Diz assim, mas vem cá, eu sou obrigado a andar com alguém que já me humilhou e traiu minha confiança pra agradar aos outros? Aí foi a pastora Mônica que destacou. E ela é brava, viu? Deixa ela falar. Não, avisando vocês três aí, deixa eu falar, hein? Ela é brava. Então não, olha só, até mesmo pra, como é que eu posso dizer, amarrar isso aqui, vamos lá, eu gostaria de ler se assim o JR me permitir. Claro. Vou começar bem do início lá do lema dela. Sou madura para perdoar, mas não boba para deixar acontecer de novo. Ok, se aconteceu, vou cortar e pronto, para que não aconteça mais. Vou me policiar, me colocar como vigilante. Oro pelo bem da pessoa. Peço que Deus a abençoe. Ok. Mas andar com ela tá fora de cogitação. Ela continuou amarrada lá no tema dela. O problema é que as pessoas da igreja vêm pra cima de mim com um papo de que não sou espiritual por não querer andar mais junto com a pessoa. Mas vem cá. Sou obrigada a andar com alguém que já me humilhou e traiu minha confiança só para agradar os outros? Se você tem um lema, se você tem uma decisão pré-determinada na sua vida e você vai utilizar isso como lema, como horizonte a ser seguido, não importa o que os outros estão falando, por aqui você já vê que ela mesma se coloca uma dúvida no lema dela, que ela se preocupa com o que os outros estão falando. Então já tem alguma coisa aqui cobrando uma atitude de transformação dela. E as pessoas conhecem o lema dela. Pessoas conhecem o lema dela. Não só como cristã, mas como pessoa também. Como um ser humano que vive em sociedade. Porque ninguém é uma ilha. Já foi dito isso. Nós vivemos em comunidade. Nós necessitamos viver socialmente da melhor forma possível. Com problemas ou não. Senão a gente realmente vai morar numa ilha. A questão volta a consideração se nós vamos perdoar uma vez ou se vamos perdoar mais de uma vez. No caso aqui, se ela na primeira falha ou no primeiro problema causado por alguém, simplesmente elimina a pessoa, ela exclui as possibilidades de uma reconciliação ou de caminhar junto. Agora, se isso decorre de um processo de desgaste, de dor, de machucado, de ferimento, aí nós temos que pensar que a pessoa precisa se proteger de relacionamentos tóxicos. A pessoa não pode ficar presa. Aí oro pelo bem da pessoa é orar por mim também, para transformação minha também. Senhores, o que ela está expondo aqui não é algo inédito, não é um fato aleatório. Pela declaração dela, são ações comportamentais repetitivas. Feriu, machucou, me humilhou, eu vou continuar assim? Então, primeiro, há possibilidade de reconciliação? Há. Desde que o ser humano decida mudar. Vamos voltar ao aspecto divino. Deus abre o coração para todos, o evangelho é para todos, a graça é para todos, sim, dependendo das suas atitudes, dos seus pensamentos,
Mas Deus estabelece um princípio. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma nova criatura, uma nova mente, uma nova postura, uma nova atitude. Arrependimento, né? Tem que haver o arrependimento. Ao caso de Pedro, não negou Jesus 3 vezes? Jesus foi atrás de Pedro, mas não comissionou Pedro. Jesus foi primeiro tratar Pedro, curar Pedro, restaurar Pedro, para depois as coisas funcionarem. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente tem aqui um princípio, o nosso lema passa a ser: eu quero perdoar. Biblicamente, eu quero. Eu tenho dificuldade, mas pela graça de Deus eu posso. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Quem me leva a perdoar é Cristo. Então, eu quero perdoar. Estamos juntos com o ouvinte até aí. Perfeito? A segunda parte dela é quando ela disse: olha, eu perdoo, mas eu não quero andar junto. Aí entra nesse aspecto. Até agora nós estamos reafirmando que se não houver arrependimento, não dá para andar junto. Não dá. Certo? Mas dá para perdoar. Pois é, e se perdoar, tá certo? E se houver o arrependimento? Porque se você perdoa e não anda junto, perdoou ou não perdoou? Porque perdoou com base no arrependimento. Você perdoa sem nenhuma necessidade que o outro se arrependa. Você perdoou. É isso? É uma doação. Positivo. É uma entrega. Esse é um dado. Outro dado envolve o arrependimento. Então, o relacionamento depende desse arrependimento. É isso, companheiros? Isso. Você perdoa, você abençoa o processo. Se a pessoa se arrepende, abençoa todo mundo. Nós precisamos entender também o nível de ofensa. O nível de ofensa. Nível de ofensa. Né? Depende disso também, o nível de ofensa. Nós estamos falando aqui, é claro que eu não estou discordando da ouvinte. Existem casos, não são todos, que realmente exigem esta postura de uma separação. Agora, isso não pode se tornar uma constante, né? Não pode. Isso não pode se tornar um lema, porque existem pessoas que podem sim ofender outra, elas podem errarem com outras, mas essa pessoa isso não quer dizer que não há possibilidade de uma reconciliação, que não tenha jeito. De uma restauração. Esse é o ponto, que não tem jeito. Veja bem, tem jeito, né? Existe uma armadura. Pode ser. A pessoa está armada, dizendo: não, peraí, olha só, comigo é assim. Eu perdoo. Até eu levou. Mas, olha, tá cortado. Então isso não pode se tornar uma regra. A participação dos nossos ouvintes aqui são muitas. Eu vou começar a ler aqui as opiniões dos nossos ouvintes. Quero agradecer a cada um deles e dizer o seguinte: que a nossa foto já está aqui no Face. E muita gente opinando aqui já no nosso post, curtindo, compartilhando. Então, só para dizer a você, Rádio 93 FM, o Face da Rádio 93 FM, estamos ali. Você vai poder conhecer ali pela ordem de apresentação ali, na nossa foto, você vai conhecer o pastor Jairo, ao lado dele o pastor Gilton, ao lado dele nós temos ali o nosso irmão Harold de Oliveira, recém-empossado secretário estadual de Trabalho e Renda, ao lado dela ao lado dele a pastora Mônica, ao lado dela nós vamos ter ali o pastor Cláudio Gama, e ao lado dele e dessas feras todas estou eu aqui no Face da Rádio 93 FM. Você pode participar com a gente aqui também no Facebook, opinando, participando. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Ouvinte aqui dizendo: olha, eu não acho que sejamos obrigados a caminhar juntos. Eu e a minha sogra, aí você já imagina o que vem por aí, não? Imagina, estamos sempre juntos. Imagina, né? Aqui, ó, eu perdoei. Outro ouvinte, ó. Eu perdoei por 3 vezes, fiz todo o processo para que o relacionamento voltasse ao normal. Mas, daqui a pouquinho eu leio. Outro ouvinte, por 2 vezes, a missionária lá da igreja. Daqui a pouquinho. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Olha ela aí, minha gente. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa hoje está perguntando para você: você costuma dar assim novas chances às pessoas que te magoaram?
Por telefone, 86% dos nossos ouvintes afirmam que dão novas chances, sim. E no site, 75% deles. Também dizendo que dão uma nova chance. Que dão uma nova chance. Muito obrigado, Marcela Bastos, e a sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, todo mundo participando aqui, um tema quente, hein? Muita gente aqui no Facebook, ligando 24610093, é o nosso número direto. Você fala com a Luciana e traz a sua opinião aqui, 24610093. Você pode mandar o seu e-mail também para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, participando conosco aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Um ouvinte aqui dizendo, olha, J.R., é muito difícil, mas como declarar que perdoou sem reatar a comunhão com a pessoa? O importante é ser prudente e atentar para as coisas que acontecem ao nosso redor. E ela pede aqui, a nossa ouvinte Eugênia, J.R., manda um beijo pro meu filho, o missionário Felipe Moraes, ele está na África e hoje completa 30 anos para a glória de Deus. Te ouço todos os dias. Eugênia, muito obrigado pela sua opinião. Parabéns ao Felipe, missionário lá na África. E eu tenho a impressão, minha querida irmã, meu filho é pequenininho ainda, que uma das grandes alegrias, uma das grandes honras dos pais é quando os filhos são cristãos e quando eles se doam, se entregam na obra de Deus. Você é uma mulher abençoada e eu agradeço a Deus pela sua vida e fico muito honrado com a sua audiência. Estamos juntos no Debate 93. Um ouvinte aqui, minha gente, ouvinte dizendo, olha, eu perdoei 3 vezes e fiz todo o processo para que o relacionamento voltasse ao normal, mas a cada nova decepção foi ficando mais difícil. Aí na 4ª vez eu perdoei. Não guardo mágoas, mas se tornou impossível um relacionamento profundo como antes. É a experiência que conta a nosso ouvinte. E que corrobora aquilo que nós estamos falando, né? Porque você deve buscar o convívio, mas você não pode impor o convívio. Relacionamento é uma dinâmica que envolve pessoas. Se uma das partes não quer, você não tem como se relacionar com ela. Outro ouvinte dizendo, olha, por 2 vezes a missionária lá da nossa igreja, ela me ofendeu. E eu perdoei e voltei a me relacionar com ela, mas na 3ª vez ela ofendeu a minha mãe, que nem da igreja é. Aí não deu certo não, eu não perdoei mais não. Quando mexe com a mãe é mais difícil, não, pastora? É, sim, quando mexe com os nossos sempre é mais difícil. Só que a gente tem que verificar também que todos nós somos de Deus e que devemos ser imitadores dele. Então a misericórdia tem que estar acima de tudo, porque senão a gente rasga, aniquila, queima a oração do Pai Nosso. Porque a gente está sempre errando. Procurando acertar, nós estamos errando e a gente pede perdão pra gente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos. Da ilha, um ouvinte dizendo, eu não acho que sejamos obrigados a caminhar juntos, não. Eu e a minha sogra brigamos muito e ela sempre consegue tirar minha paz, ela me tira da estabilidade. Conversando com meu pastor, ele me orientou sempre a perdoar e não guardar mágoas, mas eu não preciso me relacionar com ela para provar que a perdoei. É o que aprendeu, pelo menos o que entendeu a nossa querida ouvinte. É bom lembrar sempre que a sogra é mãe do marido dela e a sogra é avó dos netos, é avó dos filhos dela. Então não é apenas a sogra, é a mãe e a avó. 3 numa só, 3 em 1. Novamente, JR, a gente tem que levar em conta as circunstâncias e o momento. Então, se naquele momento for sábio manter uma certa distância, não estou falando de quebrar o relacionamento. Não passa atrás, uma retirada estratégica, uma coisa assim, não ficar muito à mostra. Se resguardar por um pouco, talvez seja a atitude mais sábia, até para ter um momento de aproximar-se outra vez. Olha aqui o ouvinte perdão tem que ser liberado, independente das pessoas, dos casos. Quem perdoa é saudável, é curado, faz bem a quem perdoa. Agora, quem vai perdoa ser é perdoado também, né? Quem perdoa é perdoado. Isso faz bem à própria saúde física, emocional, espiritual.
Agora, quem vai receber o perdão, como neste caso aí, há uma série de fatores de abrangência, até que ponto a sogra intromete no relacionamento dela, até que ponto ela intromete no relacionamento. Então, o relacionamento, a gente precisa diferenciar relacionamento de amizade, relacionamento de gostar. Relacionamento, volto a afirmar, é um direito que Deus dá a todo ser humano de fazer a sua escolha. E o relacionamento tem que estar comprometido com a verdade, com a transparência, com a fidelidade, com a integridade, com a valorização, com a honra. Se essas pessoas não te valoriza pelo perfil do seu caráter, pelos seus valores, ela não é merecedora de estar ao seu lado, porque ela vai ser mais tempestades do que bonança para a sua vida. Isso não é questão de fé, não é questão de espiritualidade, não é uma questão de superioridade, não é uma questão de estar desprezando, não. Isso é uma questão de você mostrar para ela que você tem caráter, que se ela se forjar, que se ela mudar, que ela entrar numa linha de integridade, de caráter, de dignidade, as portas estão abertas para ela. Agora aqui um ouvinte dizendo, olha, eu tive um problema com o pastor e antes da Santa Ceia eu pedi perdão a ele, mesmo eu estando certo, é a opinião que o nosso ouvinte traz, e nós nos reconciliamos. E aí você tem um elemento que é um elemento que é complexo. Se você tem um problema com alguém, vai tomar Santa Ceia com problema com alguém, ou seja, se na verdade houve um afastamento sem perdão, se não houve reconciliação, se não houve pelo menos um diálogo e dizer, olha, acho melhor a gente, durante um tempo, a gente caminhar com sabedoria, etc., são coisas complexas. Acho que até essas que eu estou acabando de mencionar, em razão de ter ouvido aqui, não são simples. E quando a gente lê Mateus 5:23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Como lidar com esse texto que fala explicitamente sobre reconciliação? Não diz que você tem um problema com alguém, mas é alguém tem um problema com você, ou seja, você vai à pessoa, você é parte ativa no processo em busca da reconciliação. Evidentemente, você pode ir lá e a pessoa não aceitar, mas o texto parte do pressuposto que você vai, reconcilia-te com ela, volta e entrega a oferta. Como é que vocês entendem esse texto? Então, o paralelo disso é o que está na primeira carta de João, quando ele diz que se alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, esse é mentiroso. Porque como é que pode dizer que ama a Deus que não viu, se não ama o seu irmão a quem viu? Quer dizer, o que nós temos aqui é o princípio de que o relacionamento que nós temos entre irmãos evidencia a qualidade do relacionamento que temos com Deus. Então eu não posso adorar a Deus, louvar a Deus, entregar minha oferta, dizer que estou me consagrando a Deus se eu não consigo me relacionar com meus irmãos. Agora, novamente, relacionar significa a busca para com o outro, mas não pode impor ao outro o convívio. Se o outro se fecha, diz não aceita, você fez aquilo que estava dentro das suas possibilidades, perdoou, liberou perdão, ficou saudável, como a expressão do pastor aqui ao lado, e fica na expectativa de que haja uma maturidade, uma atitude do outro. Jesus, nesse texto, Jesus está ensinando que nós, para se relacionar com Ele, devemos ter acesso a Ele com a consciência tranquila, em paz, limpa, sem nenhum tipo de peso, julgamento ou de condenação. Veja que Jesus diz assim: se você vir no altar trazendo uma oferta, um culto, uma adoração, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa, não é você com ele, é ele contra você. Eu não quero teu culto. Por quê? Porque Jesus não aceita nenhum tipo de vínculo de adoração, de culto, com relacionamento quebrado. Jesus diz: vai lá
e acerta com ele. No momento em que você libera o perdão, você abre os portais da eternidade e do coração de Deus em teu favor. O que Jesus disse é o seguinte: vai lá, não espere o perdão do próximo, vai lá, se acerte com ele. Se ele acertar contigo ou não, você fez a sua parte, você cumpriu seus princípios éticos, morais e espirituais, aí vem, ofereça o culto. É o que a gente está falando. Relacionamento é uma via de mão dupla. Não adianta um querer lutar para o bem se o outro só produz espinhos. Não adianta. Podemos deduzir então que não se trata de ficar, em hipótese alguma, com os braços cruzados, mas trabalhar a reconciliação, não aceitar, não fechar a porta e dizer assim: olha, comigo é o seguinte, aconteceu, não tem segunda vez, entendeu? Que às vezes a pessoa fala isso, e quantas vezes fala isso e não cumpre, entendeu? E pior ainda quando fala e cumpre, né? As duas coisas são ruins, mas é não deixar essa porta trancada, é abrir essa porta na possibilidade de dizer assim: olha, haverá o dia, a possibilidade de reconciliação. Davi deixou a porta aberta para Saul até a última hora, ainda que essa hora não tivesse chegado e não parecia que apareceria, mas a porta ficou aberta. Se ele fecha a porta, ele matava o cara antes, tá certo? É claro que um estava lá, outro estava lá no outro canto, até por uma questão física. O Saul não queria que Davi estivesse perto, mas todos os atos dele de proteger o rei e de dizer não toque no ungido dão mostras de alguém que está aberto na expectativa de que haja perdão e reconciliação. E aí, mas esta é a essência divina, bíblica, é a essência do cristianismo. A porta da graça está aberta para todos. O coração de Deus está aberto para todos. Mas esse todos tem que se render, tem que se comportar, que a Bíblia chama de arrependimento, de novo nascimento. Jesus chama a todos. Jesus não obriga ninguém. Jesus chega e diz assim: se alguém quiser vir após mim, pode vir, mas se vir, tem que ter compromisso com a verdade, tem que negar a si mesmo, tem que mudar os velhos hábitos, tem que mudar essa mentalidade mesquinha, egoísta, farisaica, religiosa, corrupta, ingrata, individualista, e se enquadrar aos princípios do reino. Então, isso vale para todas as áreas da vida. Cada um de nós temos valores. Os nossos valores não podem ser corrompidos, abortados, destruídos por causa de pessoas que não querem mudanças comportamentais, não querem mudar seu estilo de vida. Uma coisa é você tolerar, agora você conviver com uma pessoa que você só vê que ela só vai de rio abaixo, de lama abaixo, não quer mudança, é complexo. Aí é complexo. Só fazendo um contraponto, JR, vamos pensar nessa pessoa, e se quem está em volta dela usa esse lema dela para com ela, porque ela também vai falhar, ela também vai decepcionar, haverá momentos em que ela vai também trair as pessoas. E aí, como é que ela vai se comportar se todos os que estão em seu derredor assumirem a mesma postura? Eu não me relaciono mais com você. Ela não vai querer isso. Olha, a nossa ouvinte continua dizendo: sou menos espiritual porque decidi não andar junto, embora eu tenha perdoado. Voltar a caminhar com quem nos feriu não é uma exposição ao risco de novamente ser humilhada? E né? O risco existe sempre, né? Até onde se deve ir por um relacionamento? A questão dessa espiritualidade, para começar, a gente precisa entender que o espiritual é aquele que Paulo fala que manifesta na vida dele o fruto do Espírito. Esse é o espiritual. E Paulo fala do fruto do Espírito como paciência, longanimidade, né, temperança, bondade, benignidade e outras coisas mais. Então a espiritualidade da pessoa se mede por aí, pelo fruto do Espírito, tá? Agora aonde devemos ir, até onde se deve ir por um relacionamento? Relacionamento de irmãos, relacionamento fraternal ou relacionamento de amizade? Então, se é um relacionamento de amizade, claro que a pessoa não precisa ir tão longe.
Não precisa ir tão longe. Porque ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Essa amizade que nós estamos falando, gente, é uma amizade de estar na casa uma da outra, de estar indo para o shopping, de estar... Demais, né? É essa amizade que você não é obrigado. Justamente. Agora, o convívio fraternal, né? O convívio fraternal, até que Jesus usa o termo, se o teu irmão, Jesus está falando de um convívio fraternal, de um convívio religioso. É isso que Jesus está falando, porque existem pessoas dentro do nosso contexto social que não tem como você ir ter com ela. Não tem como você ir ter com ela. Então não é regra. Isso eu estou falando de um convívio fraternal. Aqui uma de nossas queridas ouvintes, a Ellen, está dizendo: JR, eu tenho 10 aninhos, manda um beijo para minha avó Elisete. Então, aliás, Elizabeth, um beijo pra avó Elizabeth e pra você, Ellen, pelo carinho da sua de 10 aninhos, que linda, que Deus te abençoe cada vez mais. Este assunto, ele se prolonga, afinal de contas a gente sabe, sogra persegue nora, nora persegue sogra, é o amigo que traiu, hein? É o filho que tem um problema com o pai, é no ambiente de trabalho, amigo de trabalho que nas oportunidades que tem queima o outro para crescer, é o famoso puxador de tapete, tem um puxador de samba e esse é puxador de tapete, e puxa o tapete e queima o outro com as pessoas, queima o outro com o chefe que tem esse, tem ou não tem? Tem, esse é complicado, às vezes na própria comunidade tem. São muitos os casos, são muitas as histórias, e eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes e quero dizer a vocês, cada vez que vocês opinam, isso se torna mais leve, né? Porque você escreveu, você falou sobre o assunto, isso acaba sendo uma grande terapia também, e eu agradeço a você a confiança, a audiência e o carinho por estarmos juntos na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcelo, eu quero lembrar os nossos amados ouvintes que o nosso site debate93.com.br, debate93.com.br, tem todos os dias, a partir das 19 horas, o debate do dia. Então, o debate de ontem, anteontem, estão absolutamente disponibilizados lá para você ouvir. Você pode ouvir, curtir, você pode compartilhar o link. É um site, você vai abrir no site, ele vai abrir lá no YouTube, você vai poder acompanhar e vai poder ouvir quantas vezes você desejar, e é um privilégio muito grande, além de você poder fazer pesquisa por tema, e também por nome de debatedor. Você pode também trabalhar por data, você vai ter todos eles lá, e é sempre muito bom que você participe conosco. Então você pode compartilhar aí, debate93.com.br, Marcela. Vamos à pesquisa então. Você costuma dar novas chances às pessoas que te magoaram? A gente encerra aí, aumentou não, pouco, mas aumentou, caiu porque caiu, né? Começamos com 86% dos ouvintes por telefone dizendo que davam novas chances, sim, e agora a gente tem 73% deles por telefone afirmando que fazem isso. Já no site também caiu, 75% foi no início, que davam novas chances, mas 72% deles agora dizem que não dão. Muito obrigado a você, ouvinte amado, a participação de cada um de vocês com a gente aqui também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ô, Marcela, você reconhece essa voz? Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Eu tô a escolher. Bem aí, tem a gás. Como ela dizia quando ela era um pouquinho menor, ela dizia: qual o seu nome? Nicole. Essa é a Nicole, a filha da Como é que ela me chama? Taeli Vargas. TL, eu lembrei de um automóvel do tempo do pastor Gilton. O pastor Gilton andou muito de TL. Hein, pastor Gilton, hein? O carro que eu dirigi foi um variante TL. Variante, era bege, não era um bege, um cremezinho? Cremezinho, aí, viu, rapaz, como é que eu sei das coisas? E mais interessante, meu pai me dizia: olha, se você deixar essa história de seminário pra lá e ficar aqui, cursar engenharia, você ganha um TL 0. Olha aí, rapaz, que prova, hein? Eu fiquei sem o TL. Ficou sem. Então a nossa Nicole completa hoje 2 aninhos. Que beleza. Vida, com toda a alegria dela, Nicole, com toda ela é uma menina de opinião. Tá namorando já. Parabéns ao mãe dela vai ter um treco lá Jonatas. dentro. Não tá não? Ares não sabiam? Eu não sei, mas Ares não sabiam. Vivi vai dar um negócio, daqui a pouco ela entra aí. Meu pai do céu, então um grande abraço e que Deus abençoe. Parabéns à nossa querida Nicole, completando hoje 2 aninhos pra nossa alegria. Que Deus abençoe, filhinha da Vivi e do Jonas.
idólatras, companheiros aqui da nossa 93 FM, da nossa equipe. Sempre bom demais ter você com a gente, hein? Deus te abençoe. Muito, 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 amado ouvinte, participando conosco aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Agora é o seguinte, na Bíblia há referências a dons e talentos. Qual a diferença entre dons e talentos? Como descobrir se eu tenho e quais são os meus? Você tem aí? O que você acha? Você conhece os seus dons? Talentos? Você já descobriu se tem? Você já descobriu quais são? De que forma eu posso usá-los para a glória de Deus e não para a glória humana? O que acontece com quem recebe dons e talentos e não os usa? Que negócio de enterrar o talento, esconder, se omitir. O Senhor pode tirar os dons e talentos de alguém? O que você acha sobre este assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado aqui aos companheiros trabalhando conosco. O pastor Gilton de Medeiros, obrigado, meu irmãozão. Obrigado, JR, é uma alegria estar aqui de volta, que Deus abençoe. Queria deixar um abraço, JR, para o irmão João Juvencio, lá de Barra do Piraí, que está ligado a 93. Exatamente, e a filha dele, a Rosa. É o nosso JJ. Lá em São Gonçalo. Maravilha. Deixo também um abraço para minha igreja, Santíssimo, para a equipe do Jornal Novas e para a minha família que está também ligada ouvindo a 93. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pastora Mônica, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Muito obrigada pelo convite, aproveitando, feliz ano novo para todo mundo. Gostaria de deixar um abraço especial para minha filha, para o meu marido, para minha sogra, que esse ano faz 84 anos, o meu sogro, que esse ano faz 94 anos, menina. E os meus pais. Um abraço bem forte para vocês. Que privilégio, hein? Privilégio grande, convívio longo, que Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigado também aqui a participação do pastor Jairo. Obrigado, pastor. Maravilha, eu que sou agradecido por estar aqui. Eu quero mandar um abraço para os nossos amados irmãos do Centro Evangelístico Internacional em Araruama e também mandar um abraço para os nossos irmãos do Centro Evangelístico em Icaraí. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, pastor Cláudio Gama. Forte abraço, meu irmãozão. Eu que lhe agradeço, me sinto bastante honrado de estar participando desse grande projeto que tem abençoado todo o povo de Deus do Brasil. E me sinto bastante dignificado com Deus, estar na sua parceria, ao seu lado, junto com os debatedores, rogando a Deus que prospere muito esse programa. Amém. Quero deixar aqui minhas saudações à missionária Berenice Almeida, minha esposa, o missionário David Kennedy, meu filho, Laura Evelyn, a missionária, a toda a minha família, todo o povo de Deus que estamos juntos. Lembrando a todos seus ouvintes, se você deseja ter uma vida de sucesso e com propósito, evite relacionamentos com pessoas erradas. Pessoas erradas prejudicam a sua vida em todos os seus sentidos. Deus o abençoe muitíssimo em Cristo. Amém, amém. Quero agradecer a você, ouvinte amado, e nós vamos orar agora juntos. Pastor Gilton vai orar conosco, nós vamos orar pela cura dos enfermos. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Temos buscado sempre a bênção e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, assim como nós vamos orar pelo tema de hoje. Esse assunto é complicado, é dia a dia, é relacionamento. E sabe uma coisa que a gente precisa evitar? Você tá com um problema com alguém, você faz cara feia, faz aquela cara, mas vira a cara. A pessoa chegou, você já vira a cara pra pessoa. Sabe aquela pessoa que fala mal dos outros? Ei, cuidado com fulano, hein? Fulana fez isso. Isso também não tá certo não, hein? A gente tem que dar oportunidade, ouvimos aqui tanto isso, para que haja reconciliação pela graça de Deus, buscar o máximo essa reconciliação pela graça do Senhor, que se for pelo mérito humano nós estamos perdidos, que a tendência nossa é ferir, é machucar, é dar o troco. A gente precisa aprender como Jesus nos ensinou a orar, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. É fácil? Não é não. É impossível? Também não é não. O caminho da reconciliação é um caminho proposto pelo nosso Deus e Pai. Se vai caminhar junto como era anteriormente,
Isso é um processo que vai ser reconstruído com a graça de Deus, mas no mínimo, respeito. No mínimo, se não dá para andar junto, respeite a pessoa, honre a pessoa, mesmo que você não consiga mais andar ao lado dela. Vamos orar juntos. Ó Deus, nós te agradecemos por tua palavra que nos orienta, que nos dá as bases para vivermos em sociedade, em comunhão uns com os outros, para mantermos relacionamentos saudáveis, relacionamentos que nos trazem o bem e nos fazem crescer. E nós queremos pedir agora, Deus, que o Senhor seja com o teu povo, com os teus filhos que nos acompanham agora, aqueles que estão envolvidos em conflitos, que estão com os corações feridos, que estão precisando da ministração do teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Deus, com a tua graça e teu grande amor e misericórdia, possa promover a cura através do perdão, possa promover, ó Deus, a reconciliação entre as pessoas, possa promover a paz, e que desta ação do teu Espírito, vidas sejam restauradas, vidas sejam recuperadas. Que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que ficou no coração, uma semente que brotou em maldição, algo que eu precisava terminar, aquela mágoa precisava dissipar, um perdão que gritava pra nascer, a humilhação que eu devia conhecer, mas com amor tudo consegui resolver. Você acabou de ouvir Debate 93.